E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sobra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre reta dentro da geometria analítica. Um assunto muito importante, tem grande incidência em vestibulares e no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer esse canal crescer para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdos de matemática. Um grande abraço a todos vocês e bora pro vídeo. Bora, pessoal, vamos falar mais alguns aspectos a respeito de reta dentro da geometria analítica. Bora lá. Bom, ângulo agudo formado entre duas retas. Imagine a seguinte situação. Temos aqui um plano cartesiano, duas retas R e S, formando um ângulo agudo entre elas. Então vamos imaginar que esse ângulo θ aqui é o ângulo agudo entre elas. Como é que a gente faz para achar a tangente desse ângulo? Bom, a tangente desse ângulo agudo, a gente consegue demonstrar que essa tangente é igual a módulo de MR menos MS dividido por 1 mais MR vezes MS, sendo o MR o coeficiente angular da reta R e o MS o coeficiente angular da reta S, ok? O MR vai ser exatamente a tangente de beta, então o MR é a tangente do ângulo beta e o M de S é exatamente a tangente do ângulo alfa, ok? Vamos ilustrar isso. Por exemplo, imagine que eu tenho duas retas aqui, uma reta R de equação 2x menos 10, equação reduzida, tá? E a reta S tem uma equação y igual a menos 3x mais 1, por exemplo. Bom, nesse caso, o coeficiente angular da reta R vai ser o 2, que é o número que acompanha o x. O coeficiente angular da reta S é o menos 3, que é o número que acompanha o x aqui, ó. A tangente do ângulo agudo formado por essas duas retas vai ser o módulo de MR, 2, menos MS, menos 3, dividido por 1 mais MR vezes MS. Daqui a gente vai tirar o seguinte, nós temos 2 menos com menos mais 3, dividido por 1, 2 vezes menos 3, menos 6. Então, no numerador a gente vai ter 5, no denominador a gente vai ter menos 5. Daqui a gente tem módulo de menos 1, e o módulo de menos 1 é 1. Olha só que interessante, ó. A gente achou que a tangente do ângulo agudo formado por essas duas retas é 1. Agora, qual seria o ângulo agudo que tem tangente igual a 1? 45 graus. Então, a gente, inclusive, descobriu o ângulo. Nem sempre a gente vai conseguir descobrir o ângulo, que às vezes a gente consegue obter aqui o valor de uma tangente que está fora daqueles valores notáveis, né, que a gente conhece. Ok. Outra coisa importante a respeito de reta é falar sobre a distância de um ponto a uma reta. Vamos ver como é que funciona isso. Imagine que a gente tem aqui uma reta R de equação geral, ax mais by mais c igual a zero, e um ponto P de coordenadas x0, y0. Como é que a gente faz para calcular a distância do ponto P até a reta R? Bom, essa distância é exatamente essa que está sendo mostrada aqui, ó. É a menor distância, né? Sempre medida por uma perpendicular. Então, a distância D, que é a distância do ponto P à reta R, a gente consegue demonstrar, não é muito simples a demonstração, que essa distância é dada por módulo de ax0 mais by0 mais c, dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, esses termos a, b e c vêm da equação geral da reta, o x0 e y0 vem do ponto conhecido, ou seja, o ponto que a gente está calculando a distância. Por exemplo, imagine essa reta aqui, a reta R, por exemplo, 3x mais 4y menos 5 igual a zero, e um ponto P de coordenadas, por exemplo, 3 menos 2. Quero calcular a distância desse ponto P para essa reta. Como é que ficaria? Essa distância seria módulo de A, que é 3, vezes x0, que também é 3, mais B, que é 4, vezes y0, que é menos 2, mais C, que é menos 5, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Daqui a gente tem o seguinte, módulo de 3 vezes 3, 9, 4 vezes menos 2 dá menos 8, menos 5, dividido por raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado,
16. Daí nós temos que essa distância, 9 menos 8 vai dar 1, 1 menos 5, menos 4, em módulo, dividido por raiz de 25. Módulo de menos 4, 4, raiz de 25, 5. Ou seja, essa distância dá exatamente 4 quintos ou 0,8. Ok? Beleza. Vamos para frente. Semiplanos. Bom, para a gente estudar esses semiplanos por meio das inequações do primeiro grau, a gente vai considerar dois casos. O primeiro caso é quando a gente tem retas verticais. Então perceba o seguinte, temos aqui um plano cartesiano e aqui a gente tem uma reta R de equação x igual a k. Ok? Esse semiplano à direita da reta, basta a gente visualizar que todo ponto à direita dessa reta, o x vai ser maior do que o x da reta, ou seja, o x vai ser maior do que k. Todo ponto que a gente pegar à direita dessa reta, o x vai ser maior que k. Conclusão, essa região aqui, ó, à direita dessa reta, a gente pode representar por meio dessa inequação, x maior que k. Todo ponto à direita da reta, o x vai ser maior que o k. Por outro lado, se a gente tiver uma reta assim, ó, x igual a k, e considerar a região à esquerda dessa reta, é só a gente perceber que todo ponto que a gente pega à esquerda dessa reta, o x desses pontos serão menores do que o x dessa reta, ou seja, serão menores do que k. Portanto, essa região à esquerda da reta, a gente vai utilizar x menor que k para representar analiticamente. Ok? Esse seria o primeiro caso, quando a gente tem retas verticais. O segundo caso é quando a gente tem retas oblíquas, né? Por exemplo, essa reta aqui, ó, chamando essa reta aqui de R, e vamos falar que essa reta R tem a seguinte equação, y igual a mx mais n. O que a gente enxerga? Ó, essa região aqui, ó, é uma região que está acima da reta. Ou seja, todo ponto que eu pego acima dessa reta, o y vai ser maior do que o y da reta, porque está acima da reta. Então, para a gente caracterizar essa região aqui, ó, acima da reta, basta a gente pegar a equação da reta, tirar o igual e colocar o maior. E aí a gente fica com esse formato aqui de inequação. Então, essa inequação aqui, quando a gente utiliza o maior, ela representa a região acima da reta, ok? Por outro lado, imagine essa outra situação, a reta R de equação y igual a mx mais n, e agora eu estou interessado em saber qual é a inequação que vai representar essa região que está abaixo da reta. É só a gente visualizar que todo ponto abaixo dessa reta, o y desses pontos, serão menores do que os y da reta. Portanto, essa região de baixo fica sendo caracterizada muito bem por meio dessa inequação aqui, ó, y menor que mx mais n. Porque os y da reta, de todos os pontos da reta, eles são iguais a mx mais n. Como a gente está falando de uma região abaixo da reta, todo ponto abaixo dessa reta vai ter um y menor do que o y da reta. Portanto, a inequação seria essa daqui, ó, tá bom? Então, ó, acima da reta, a gente usa o maior, abaixo da reta, a gente usa o menor, ok? Beleza. Vamos fazer alguns exercícios para a gente ilustrar isso que a gente acabou de ver agora. Então, vamos lá. Eu quero saber qual que é o ângulo agudo formado por essas duas retas, ó, pela reta R, que tem essa equação, e pela reta S, que tem essa equação. Bom, vamos lá. Primeiramente, lá da reta R, para a gente obter o coeficiente angular da reta R, a gente vai ter que isolar o y, ok? Então, mantendo o menos 2y do lado esquerdo, vamos passar os outros termos para o lado direito, ó. Menos 3x mais 1. Agora nós vamos dividir toda a expressão por menos 2. Então, dividindo por menos 2, vai dar y. Divide aqui por menos 2, dá 3 sobre 2x. Divide aqui por menos 2, vai dar menos meio. Portanto, o coeficiente angular da reta R é 3 sobre 2. Beleza? Agora vamos pegar a reta S. Na reta S a gente vai isolar o y, nós vamos pegar o 5x e o menos 10 e passar para o segundo membro. Então nós vamos ter assim, ó, 2y é igual a 5x negativo mais 10. Dividindo todos os termos dessa equação por 2, a gente vai ter y é igual a menos 5 sobre 2x mais 10 sobre 2, que é 5. Dividir todos os termos por 2.
E aí, o coeficiente angular dessa reta é menos 5 sobre 2. Beleza? Bom, a tangente do ângulo agudo formado por essas duas retas é módulo de m de r menos o m de s, 1 mais o m de r vezes o m de s. E assim ficamos com o seguinte: 3 sobre 2 menos 5 sobre 2, dividido por 1 mais 3 sobre 2 vezes menos 5 sobre 2. E assim teremos 3 sobre 2, menos com menos, mais 5 sobre 2. 1 menos, fazendo o produto, menos 15 dividido por 4. E aí, a tangente desse ângulo agudo fica sendo o seguinte: o numerador vai ficar 3 sobre 2 mais 5 sobre 2, ou seja, 8 sobre 2. Aqui nós vamos tirar o mínimo, né? Quando a gente não tem nada no denominador é 1. E o mínimo entre 1 e 4 é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4 dá 1, 15. Daqui a gente vai ter que o numerador vai dar 4 e o denominador vai dar menos 11 sobre 4. E aí a gente vai conservar de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. A nossa tangente de θ, então, vai ficar módulo de menos 16 sobre 11. Ou seja, a tangente de θ é 16 sobre 11. Agora, se a tangente de θ é 16 sobre 11, quem é que vai ser o θ? O θ vai ser aquele arco que a tangente dá 16 sobre 11. E aí a gente ficou com a letra C. Beleza? Vamos fazer mais um. As retas que têm essas equações aqui, ó, reta R e reta S, são retas paralelas. A distância entre essas duas retas é... Ok. Bom, então a gente tem que essas duas retas elas são paralelas, ó. Então vamos imaginar aqui, ó, a reta R, que tem a equação x mais 3y igual a 5, e a reta S, que tem a equação x mais 3y igual a 0. Ele perguntou a distância entre essas retas. Bom, primeiramente, só faz sentido perguntar a distância entre duas retas se essas retas forem realmente paralelas. E elas são, né? E aí, para calcular a distância entre as duas retas paralelas, olha só o artifício que a gente pode usar. Eu vou tomar um ponto dessa reta R aqui, por exemplo. Que ponto? Um ponto qualquer. Como é que a gente faz para definir um dos infinitos pontos da reta R? Bom, a gente atribui um valor arbitrário para o x ou para o y e acha a outra variável. Por exemplo, a gente pode pegar nessa reta aqui, ó, e atribuir, por exemplo, o y valendo 0. Isso é aleatório. Eu escolhi o y valendo 0. Quando a gente substituir o 0 aqui, ó, na equação, o x vai dar quanto? O x vai dar 5. Portanto, eu tenho certeza que um dos infinitos pontos dessa reta, que eu vou chamar de P, é o ponto 5, 0. Então está aqui, ó. Esse é um dos infinitos pontos dessa reta. Agora, por que eu estou fazendo isso? Porque no momento que eu calculo a distância desse ponto arbitrário aqui, ó, para a reta S, eu estou calculando a distância entre as duas retas. Então, calcular a distância entre duas retas, basta você calcular a distância entre um ponto qualquer de uma delas para outra reta. E aí, para calcular a distância desse ponto P para a reta S, é muito simples, é só usar a expressão, ó. A distância é módulo de AX0 mais BY0 mais C, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando sempre que o A, o B e o C vem da reta, o x0 e y0 vem do ponto. Então, ó, A é 1, ó, da reta, x0, 5, o B, 3, y0, 0, mais C. O C dessa reta aqui é 0, ó, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Daqui nós temos que esse zerou, ficou só 5 aqui em cima, né, no numerador, em módulo, dividido por raiz quadrada de 1 mais 9, ou seja, módulo de 5 é 5, dividido por raiz de 10. Vamos racionalizar? Bom, racionalizando, a gente vai ter 5 raiz de 10 sobre 10. Então, essa distância, a gente pode simplificar o 5 com 10, fica 2, raiz de 10 sobre 2. Essa é a distância entre essas duas retas
paralelas, ok? Um abraço, pessoal. Valeu!